Neste vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre como as redes sociais, especialmente o Instagram, têm mudado a forma como nós viajamos. Eu sou Larissa Machado, jornalista e blogueira de viagens, e nas últimas semanas eu tenho refletido bastante sobre como as redes sociais, em especial o Instagram, têm mudado vários aspectos em nossas vidas, relacionamentos, de profissão, de carreira, né, de ser sempre produtivo, de sempre ter resultado. Afinal, a gente fica vendo no Instagram tantas pessoas tendo sucesso com a internet, tendo sucesso em suas carreiras profissionais, tendo sucesso nos estudos, nas viagens, né? E aí eu fiquei pensando em como isso tem afetado a minha vida, né? Principalmente, até porque eu passo horas e horas no Instagram consumindo conteúdo, não só produzindo, né? Que é o que eu deveria fazer, ficar ali só pra produzir, mas não fico vendo a vida dos outros e tal. E como isso tem me deixado triste. Porque eu fico pensando, nossa, minha vida não é assim, eu não faço esse tanto de viagens. E aí, pra eu seguir numa linha de raciocínio, eu vou voltar lá quando eu era criança. Quando eu era criança, o único sonho que eu tinha relacionado a viagens era conhecer São Francisco. Sabe aquelas brincadeiras que a gente fazia na escola, de caderno de perguntas, de é onde a gente vai morar? Tinha uma brincadeirinha que a gente sorteava, fazia alguma coisa, e aí falava onde a gente iria morar, com quem que a gente ia casar, com quantos anos. Eu sempre colocava São Francisco, porque era o meu sonho, assim, de conhecer a cidade, principalmente por conta dos filmes, né? Assistia muita Sessão da Tarde, e muitos filmes se passavam nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, até porque Los Angeles, né, que é a grande produtora do cinema, fica lá na Califórnia. Então eu tinha vontade de conhecer São Francisco e também por conta de um filmezinho que chamava Perdidos em São Francisco, de dois cachorros e uma gata, que eles se perdiam dos seus donos e ficavam ali passeando pela cidade, e eu me apaixonei. Então, assim, esse era o meu único sonho de viagem. E eu, mas meus pais, né, minha família, meus irmãos, a gente sempre ia para cidades aqui no interior, Caldas Novas, para casa dos avós, na fazenda. A gente ia de excursão para a praia do Nordeste, porque minha mãe sempre teve fobia de avião, então a gente ia para a praia. E pra mim tava ótimo, tipo, eu não ficava sonhando com outras viagens e tal, só de ir pra praia uma vez no ano pra mim já tava perfeito. Lá em 2011, eu fiz minha primeira viagem com as minhas amigas da faculdade, nós fomos pro Rio de Janeiro, então foi minha primeira vez de avião, primeira vez ficando no hostel, primeira vez, assim, indo pra outro estado, né, sozinha, com amigas e tal. E foi incrível, e a partir daquele momento eu falei, nossa, eu quero viajar mais, quero ter outras oportunidades assim. Mas era uma coisa muito saudável, uma coisa muito normal. Mas era uma coisa normal, não é como é hoje, onde eu passo quase 90% do meu dia planejando uma viagem, pensando em viajar. Até porque no meu feed de notícias do Instagram tá todo mundo viajando. São pessoas que estão indo pra Disney todos os anos, pra Nova York todos os anos, fazendo mochilão, conhecendo o mundo todo em 2 meses. Então, assim, isso foi fazendo, inconscientemente, eu querer viajar mais e mais. Claro, essa é a minha paixão, tipo, eu tenho essa noção. Só que tá extrapolando, tipo, às vezes eu deveria estar fazendo outras coisas, ocupando meu tempo com outras coisas, mas eu fico o tempo todo pensando que eu deveria estar viajando mais, quando eu sei que isso não é verdade. Tem outras coisas mais importantes na minha vida, como ir morar sozinha, como trabalhar, como ajudar as pessoas, entendem? Tipo, eu não deveria estar o tempo todo pensando naquilo, mas eu sou muito influenciada pelas redes sociais. Fora que se a gente for pegar um panorama geral sobre as viagens, a gente tá vendo o quanto as viagens desenfreadas estão prejudicando o mundo de uma forma geral. A gente tem casos aí de praias que recebeu muitos e muitos turistas e aí degradou todo o ambiente, principalmente lá na Tailândia, né? Tem uma praia que aconteceu isso, principalmente depois do filme, né? Teve um filme do Leonardo DiCaprio lá nessa praia. E aí degradou essa praia e hoje tem um controle. A gente tá vendo isso acontecer com Machu Picchu, né? Daqui uns anos vai ter já tem um controle de visitante, mas a tendência é que se feche o local porque tá tendo muitos visitantes. Fora que estamos vendo muitos acidentes
de pessoas que querem tirar a selfie perfeita, que sobe num pico X e aí, para tentar tirar a foto perfeita, acaba arriscando sua própria vida. E isso, sim, são casos em todo o mundo. E aí tem a questão também de que a gente chega nos lugares e tá abarrotado de gente, de pessoas querendo tirar foto e não aproveitam os lugares. E é claro que eu sei que as redes sociais, bem como a evolução tecnológica, facilitou as viagens. Se antigamente, há 10, 15 anos atrás, a gente precisava de um agente de viagens, de uma empresa, né, de viajar de excursões para conhecer os lugares, hoje não. Hoje a gente consegue fazer tudo fazendo uma pesquisa rápida, lendo a experiência de outras pessoas, conversando com pessoas em grupos, né, de redes sociais, e isso facilitou, eu tenho essa noção. Fora que redes também, como o Instagram, onde a gente posta as coisas ali em tempo real, compartilha, né, um pouco da nossa vida, a gente consegue ter uma noção diferente dos lugares, de ter um conhecimento a mais sobre a cultura, e não só de ir em determinado lugar para conhecer pontos turísticos, para fazer tal coisa, mas assim, de se envolver realmente com a comunidade local, de viver uma experiência através do intercâmbio, voluntariado, essas coisas. Eu tenho essa noção. Só que ela também tá levando a gente para um lado ruim, né? De querer ver aquilo e querer que a nossa vida fosse daquele jeito, sem pensar nas consequências, sem pensar o quanto uma pessoa batalhou para estar ali. A gente vê a vida perfeita do outro na rede social e quer ter aquilo também. A gente vê o outro viajando o tempo todo e quer ter aquilo também, quando na verdade aquilo às vezes nem combina com o nosso estilo de vida, com o nosso estilo de viajar. Eu achava que eu queria conhecer o mundo todo, que eu queria fazer uma viagem, ficar um ano, tirar um ano sabático. E aí eu planejei isso para 2020, ver a pandemia, papapá. Quando foi ano passado que eu fui realmente fazer um intercâmbio em Malta, a ideia era ficar lá de 6 a 12 meses, no mínimo. E aí, se eu não conseguisse visto, eu ia sair do espaço Schengen pro Reino Unido, né? Porque aí eu poderia ficar lá mais um tempo e depois voltar pra Europa, alguma coisa do tipo. E aí, no meu segundo país, porque eu saí aqui do Brasil, na verdade eu estava em Curitiba, porque eu fui para um show do Ahá. De lá eu fui pra Roma. De Roma eu fui pra Costa Amalfitana, né, na Itália, e depois fui pra Malta. Gente, quando eu cheguei em Malta eu já tava muito cansada. Eu saí de um frio de Curitiba, fui pra um calor extremo na Itália. Andei muito, fiquei desidratada. E quando eu cheguei em Malta eu tava muito cansada. Mas eu pensava, não, agora que eu vou me estabilizar em Malta, eu vou ficar 2 meses. E realmente foram 2 meses, eu fiquei lá tranquila, assim. Mas quando eu pensei, tipo assim, não, agora não vou conseguir ficar aqui por conta de questão de visto, vou pra outro lugar, vou pra Escócia, vou pra Inglaterra, eu fiquei pensando, nossa, vou ter que descer no aeroporto com essa mala gigante, vou ter que dividir casa com outras pessoas, vou fazer voluntariado, trabalhar muito, não sei. Sabe, aquilo foi tipo, não é pra mim. Eu percebi que não era pra mim. Ainda assim, eu fui pra Espanha, depois pra Barcelona, depois fui pra Portugal, fiquei 2 meses lá. Mas o tempo todo eu queria voltar pra casa porque eu já tava muito cansada de viajar. Tava muito cansada de ficar em outro lugar. E olha que eu não tava viajando num ritmo desenfreado, igual muitas pessoas fazem, de conhecer a Europa toda em um mês. Não, eu tava parando muito tempo em vários lugares, né? Eu fiquei 5 a 6 dias na Itália, depois 2 meses em Malta, depois fiquei ali 4 dias em Barcelona, depois fiquei 2 meses em Portugal. Então, assim, eu tive um tempo de ter uma rotinazinha, de descansar um pouco, mas ainda assim eu estava extremamente cansada mentalmente. De tipo, de tomar decisões, de mudar rapidamente os meus planos. Então, isso cansa. E quando você tá viajando o ano todo, você tá viajando para vários lugares, essas tomadas de decisões, elas são muito mais frequentes e você precisa agir rapidamente, principalmente se você estiver viajando sozinha, né, você por você. Então, assim, eu percebi que não, eu não quero viajar desse jeito, conhecendo um país atrás do outro. Eu quero viajar, conhecer, voltar pra minha casa, ter minha rotina, descansar, sabe? Eu tive essa noção, eu precisei ir lá pra saber disso. Mas que muitas vezes, por conta das redes sociais, a gente fica nessa loucura de eu quero. E aí eu já percebi, né, já vi vídeos de outras pessoas falando mesmo que ela tinha muita vontade de tirar um ano sabático, de conhecer o mundo todo. E quando ela foi, ela viu, não, isso não é pra mim. Porque, tipo, gente, é muito perrengue. E principalmente quando a gente tem um dinheiro ali contado, que, olha, eu não posso extrapolar porque eu vou ficar um ano fora. Você abre mão de alguns luxos.
Você não vai ficar em hotel 5 estrelas, você vai ficar num hostel. Você não vai ficar andando de Uber pra cima e pra baixo, você vai andar de transporte público. E às vezes você precisa puxar sua mala de 23 quilos pelas escadas para acessar o metrô. Diferente se a gente estivesse fazendo uma viagem única, que às vezes, não, tudo bem, são só uma semana, tudo bem eu andar de Uber aqui, tudo bem eu ir pro aeroporto de Uber. Eu já fiz isso, né? Em algumas viagens eu me dou esse luxo, mas na viagem que eu estava lá na Europa eu não me dei esse luxo porque a ideia era ficar um ano. Então o dinheiro eu tinha que saber usá-lo, né? Eu não poderia gastar com essas coisas, porque lá na frente poderia faltar. Então assim, eu fico pensando que, olha, eu ainda tenho essa consciência do quanto as redes sociais têm me feito mal, têm nos feito mal de uma forma geral. E assim, por eu ser da área de comunicação, já ter estudado psicologia da comunicação, saber como as redes sociais funcionam, do tipo de prender a gente ali pra gente ficar o tempo todo, ficar nesse ciclo vicioso, eu ainda caio muito nisso. Do tipo, eu quero ter essa vida, por que que eu não tenho essa vida? E reclamo da minha vida o tempo todo, sendo que quando eu paro e olho para as coisas que eu já fiz, para as coisas que eu tenho, tanto família, de suporte emocional e tal, e material também, gente, sabe, eu tenho uma vida perfeita, graças a Deus, mas com as redes sociais eu acabo não percebendo isso e sempre querendo mais, mais e mais. E assim, se eu não ter essa consciência, eu vou acabar enlouquecendo. E principalmente eu acho que como trabalho com rede social, de criação de conteúdo, até isso também me sufoca de uma forma do tipo, tô fazendo muito, tô trabalhando e tal, e eu não cresço na internet, não tenho resultado, sendo que às vezes tudo bem, eu tenho que aceitar isso e mudar de foco, fazer outras coisas, mas não, eu acabo ali, não, o outro conseguiu, eu também consigo e tal, e às vezes não é isso, né? Não é isso, na verdade. Tem muita coisa por trás que a gente não leva em consideração, que a gente só quer ver o resultado positivo, não quer ver as outras coisas e não quer ver também a trajetória daquela pessoa que chegou ali. Às vezes ela passou por muita coisa. Não o tanto de tempo que eu tô levando, mas assim, outras experiências, outras coisas, porque não é só tempo, né? Tem um monte de coisa, de suporte profissional, de conhecer outras pessoas, de investir dinheiro, então tem tudo isso, né? E no fim a gente sabe que a vida perfeita que a gente vê na internet não existe. A gente sabe que todo mundo tá passando por problemas e mesmo, né, quando as pessoas postam suas viagens e tal, teve muito problema naquela viagem. Às vezes ela dividiu em 20 vezes, às vezes ela trabalhou muito para chegar até aquilo ali e tal. Então cabe a gente parar e repensar. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não tô perdendo tempo demais pensando nisso quando eu poderia estar fazendo outra coisa? Ou até não fazendo nada, né? Somente descansando, assistindo um filme, lendo um livro, ao invés de ficar o tempo todo pensando, meu Deus, como eu posso viajar mais, como eu posso fazer tal coisa, como eu posso fazer aquilo, o que eu tenho que fazer pra ficar todo ano indo pra Disney. Às vezes você nem vai gostar da Disney, né? Então espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e pensem bastante sobre isso, né? Sobre como a gente tem deixado as redes sociais afetar a nossa vida de tal forma que tá virando essa confusão toda mental e tentar diminuir, né? O que eu tenho feito é tentar diminuir o meu uso das redes sociais, não ficar tanto tempo ali e assistir as coisas com um pouco mais de filtro. E aí, se você gosta desses temas, estou tentando trazer mais reflexões aqui. Claro, vou continuar falando de viagem, mostrando minhas viagens, mas sempre tentando ter um filtro a mais. E se vocês gostam desses tipos de vídeo, se inscreva no canal e ative também as notificações.